Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. Vamos ler no Evangelho de João. João capítulo 1. Até o versículo 12. No princípio era o Verbo. João capítulo 1, até o versículo 12. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Querido Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, por este momento que o Senhor permite a nós estarmos juntos, reunidos em torno de Tua Palavra. Diante do Senhor, Pai, pedimos perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, nossas ingratidões e negligências para com o Senhor. Dê-nos um bom culto, dê-nos uma boa reunião na Tua presença. Toma conta deste ambiente, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, e que o Espírito de Deus, mais uma vez, possa nos abençoar, possa passear no meio do Teu povo, Senhor. Ó Deus bendito, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e pedimos a bênção de Deus nesta hora. Abençoa os louvores, a leitura da Tua Palavra, a palavra que nós vamos meditar nesta noite. Ajuda a Tua igreja mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Sentai-vos. 116. Cento e 16 do nosso inário.
Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas, maior é Deus. Se o inimigo rodeia, se a derrota campeia, ou se fico só, por maior que seja o problema, nada que eu tema, Deus é maior. Por maior que seja o problema, nada que eu tema, Deus é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, maior é Deus. Quando vem a dor ou saudade, maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando a força me falta, ora é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Amém, amém. 146. Ouve a voz do bom pastor. Cento e 46. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde os verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor.
Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Aleluia, glória a Jesus. Vitória te dará. Vamos cantar esse hino 152. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores tanto. Jesus te entende e te defende nos dias maus. Espera em Deus, que te dá forças para prosseguir. E no amanhã, Cristo Jesus, vitória te dará. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais, Jesus aqui está. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus pouco mais, sua aflição é nada, pois neste mundo tudo Deus pode operar. Por que temer, se no futuro irás cantar? Se não for aqui, mas lá no céu, vitória te dará. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais, Jesus. Aleluia! Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te dará. Graças a Deus, louvado seja o Senhor.
167. Depois vamos ouvir os louvores especiais. Minha âncora é Jesus. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venham os ventos, venham as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor. Eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora, que é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos ouvir Luciana e Noemi louvando ao Senhor. De todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme.
onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia quem diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestade, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Graças a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar por aqui a parte dos louvores. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Graças a Deus. Então, estamos muito felizes por este momento que Deus permite a nós estarmos aqui na casa de Deus. Nossos ouvintes, nossos irmãos
Todos são bem-vindos nesta noite. Para nós é um prazer muito grande estar na companhia de todos através da nossa transmissão. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus, o Senhor permitindo, terça-feira à noite nós estaremos na casa de Deus uma vez mais. O livro de Jó, capítulo 19, Jó fica antes dos Salmos. Jó, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos 25 ao 27. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com meus próprios olhos, eu e não outros, como o meu coração anseia dentro em mim. Amém. Meu Deus, abençoa, Senhor, a leitura da Tua palavra que foi lida por nós, que ela possa encontrar um lugar no nosso coração, que nós possamos meditar, que nós possamos falar no íntimo da nossa alma, como o Teu servo Jó falou. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa os nossos irmãos que estão em conexão conosco nesta noite, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Jó, ele foi um homem de Deus. Ele perdeu tudo, só não perdeu a fé em Deus. Você vê que depois deste açoite que o diabo lhe deu, os seus amigos chegaram para falar dele, dizer que ele era um pecador oculto, dizer que ele tinha pecado contra Deus, mas somente Jó e Deus sabia que ele não tinha pecado contra Deus. Foi uma prova. E todo o cristão, ele passa por provações, eles passam por lutas. O irmão Branham, o nosso profeta, ele enfrentou lutas difíceis que pensou que não iria suportar. Todos os apóstolos, os profetas, passaram por momentos difíceis que pensaram que não iriam vencer, mas todos eles venceram. E aí a gente quer ter uma vida fácil. Nós estamos vivendo o pior momento da igreja na face da terra, referindo-se à condição que o mundo está vivendo.
Mas para aqueles que estão esperando a segunda vinda, estão esperando o Senhor Jesus Cristo, é o melhor momento. É o melhor momento. Aleluia! E nós vamos fazer uso aqui da mensagem profética intitulada Redentor e Redenção. E nós sabemos, como disse o profeta William Branham, que através de Jó, através do livro de Jó, ele nos ensina a passar pelas provas. Porque tem pessoas que qualquer probleminha de saúde já se desespera. Mas isto é assim com todo homem, com toda mulher. Quando vai para o hospital, já pensa que é o fim ali. E nós sabemos que a palavra redenção, redimido, significa ser trazido de volta, resgatado. O nosso irmão Jó, ele sofreu muito. Ele foi para a cinza ali, pegou um caco de telha e começou a se raspar. Veja que o sofrimento era grande. E a sua companheira pedindo a ele para amaldiçoar a Deus e morrer. Amaldiçoa este teu Deus e morre. E ele disse: assim como uma louca, assim falas tu. E o profeta disse: como eu falei nesta manhã aos homens de negócios cristãos, discorrendo sobre reconciliação, redenção significa que o diabo colocou você na casa de penhor, e Jesus veio e tirou você de lá. Amém? Aleluia! Isto é certo. Eu amo a natureza, e eu ouvi uma vez uma pequena história de um homem que pegou um corvo em uma armadilha e ele o prendeu para espantar o resto dos corvos. E este corvo, ele pulava para cima e para baixo. Bem, o pobre corvo ficou ali, pulava para cima e para baixo, e o fazendeiro não o alimentou, o corvo, nem nada, não amarrou ele ali e deixou ele passar aquele sofrimento. E ele ficou tão fraco que não conseguia suportar mais. Ele ficou tão fraco que não podia mais pular. Então um homem passou por ali e viu o velho corvo tão fraco e magro, e então ele o soltou. E todos os corvos voavam gritando: vamos corvo, o inverno está chegando, vamos para o sul, fuja desse clima frio que está vindo. Mas sabe de uma coisa? O velho corvo esteve preso por tanto tempo que ele pensou que ainda estava preso. Quem sabe se ele falasse, ele dizia: eu não posso, eu estou amarrado. Eu queria ir com vocês, mas eu não consigo, eu estou amarrado, com tanto tempo que ele sofreu ali. Tem pessoas que assim, enfrentam problemas de enfermidade muitos anos, que ele chama a doença de minha.
A minha dor de cabeça, a minha hérnia, a minha isso, a minha diabetes, o meu colesterol, não, Senhor. Toda enfermidade, ela é do diabo. O desejo de Deus, o desejo de nosso Pai Celestial é que todos os seus filhos tenham saúde em abundância. É igual pessoas religiosas presas dentro de um sistema, chega a um ponto que ele não acredita mais na Bíblia, que ele não crê mais na Bíblia, para ele é só aquela religião, aquela denominação que é certa para ele. E não há nenhuma igreja certa, certa é a Bíblia. Aleluia! O velho corvo esteve preso por tanto tempo que ele pensou que estava preso ainda. Ele sabia que alguém o havia redimido. E é desta maneira, nesta noite, que muitas pessoas estão hoje. Você esteve em pecado por tanto tempo, servindo ao mundo, servindo ao inimigo, de forma que você pensa que ainda está preso no mundo. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas quando ainda não tem uma transformação verdadeira, ele sente os mesmos prazeres que tinha antes no mundo. Você esteve em pecado por tanto tempo, servindo ao inimigo, de tal forma que você pensa que ainda está preso, quando na verdade está solto. Vamos ao Calvário nesta noite. Saia das coisas do mundo. Você está solto. Oh, Ele é maravilhoso. Saber que estamos livres. Aquele que o Filho verdadeiramente libertou. Você é livre. Aleluia! Você foi liberto no Calvário quando Jesus Cristo pagou todo o preço. Amém? Veja só as nossas falhas, os nossos pecados. Meu Deus, se Jesus fosse requerer isso de nós, para nós pagar, com que iríamos nós pagar? Vem Ele das alturas, sofre aqui na terra, morre por nós, todo o pecado que nos levaria para o inferno, Ele tomou à nossa frente, foi ao Calvário, derramou o seu sangue, nos deu uma oportunidade, nos deu o privilégio de sermos livres, de sermos libertados, e muitas das vezes o homem rejeita, a mulher rejeita. Oh, seria tão bom que cada pecador nesta noite reconhecesse a bondade do nosso Deus. Não, eu não vou fazer mais isso. Eu envergonho a minha família, eu envergonho o meu esposo, eu envergonho a minha esposa, eu envergonho os meus pais. Tem um caminho diante de mim que eu posso seguir, sem envergonhar ninguém. Aleluia! Ele sofreu em carne e morreu e pagou o preço da sua redenção, para que você pudesse ser redimido de volta a Deus. Muitos de vocês conhecem a história da redenção na Bíblia, muitos de vocês estudiosos, ministros, professores, muitas das vezes pequenas donas de casa, que não são professoras realmente, leem a Bíblia,
como plano de redenção de Deus. Graças a Deus, eu costumava contar, quando eu estava em meu tabernáculo, uma história falando sobre redenção, sobre a lei da redenção, que se encontra em Êxodo, Levítico, a lei levítica. Então eu dizia, se uma velha mãe égua desse à luz a um pequeno mulo, e quando ele nascia, suas orelhas fossem caídas, esse era um mulo ruim para começar. Ele tinha os olhos cruzados, pernas tortas, sua cauda empinada. Que aparência horrível desse mulinho! Se a sua mãe pudesse olhar para o pequeno companheiro e ele pudesse ver a si mesmo, ele diria: oh, eles nunca vão me alimentar. Isso acontece com pessoas pecadoras, pessoas que têm pecado, pessoas que têm jogado as suas vidas no pecado, com adultério, prostituição, roubo, crime, tantas coisas. Eles dizem: eu não vou na igreja porque ali não é lugar para mim. Eu tenho vergonha de estar no meio daquele povo que está servindo a Deus. E Jesus Cristo morreu por esse pecador. Ele não fez acepção de pessoas, ele morreu por todos. Ele diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Jesus não faz acepção de pessoas, e o homem que professa servir a Deus faz acepção de pessoas. Se o mulim pudesse falar olhando a sua feiura, ele diria: eles não vão me alimentar. Ele diria: assim que o dono vier e me encontrar, eles provavelmente vão me matar, porque eu não valho a pena ser alimentado. Aí o profeta disse no parágrafo 50: bem, é mais ou menos desta maneira que nós pecadores somos. Você sabia disso? Não muito dignos do reino de Deus. Mas você sabe, se aquela velha mãe entendesse e pudesse falar para o seu pequeno mulo, ela diria: mas espere um minuto, filho. Você nasceu sob o direito de primogenitura. Você é o meu primeiro. Você nasceu sob uma primogenitura. E só porque você nasceu desse jeito, você sabe, o sacerdote nunca te verá. A única coisa que vai acontecer, o homem da casa terá que ir ao rebanho, pegar um cordeiro que é perfeito e sem mancha e levá-lo, e o sacerdote nunca olhará para o mulo. Ele examinará o cordeiro, porque o mulo nasceu sob uma primogenitura. Então o cordeiro sem defeito deve morrer pelo mulo, que é tão defeituoso. E o cordeiro morre. Amém? Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele fez pelo homem adúltero, ele fez pelo homem criminoso, ele fez pelo homem roubador, ele fez por todo aquele que se sente que não é capaz de entrar na casa de Deus porque tem pecado tanto. Jesus morreu por ele no madeiro do Calvário e ainda deu uma oportunidade para ele viver para Deus.
Um cordeiro perfeito morre para que o mulo defeituoso possa viver. Que lindo quadro da redenção! Ó, que coisa! O cordeiro perfeito de Deus morreu para que nós, miseráveis seres humanos, alienados e defeituosos, pudéssemos viver novamente. Que quadro da redenção! Por que esse pequeno mulo poderia pular e bater seus pequenos calcanhares e ter um bom momento? Por quê? Porque ele foi redimido. É desta maneira, com uma pessoa que foi redimida e entende isso, ela fica emocionada. Muitas das vezes as pessoas, nós entramos na casa de Deus, a gente fica triste, parece que a morte está esperando ali fora. Um povo que Jesus morreu no madeiro da cruz, carregou todos os nossos pecados, nos deu uma oportunidade para vivermos para Ele, para cantar para Ele, para glorificar a Ele. Parece que, irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra. Parece que nós vivemos acobertado de tristezas, de desânimos. Como é que nós vamos saber quando estamos felizes? Ele poderia viver porque o Cordeiro perfeito morreu em seu lugar. O pequeno companheiro podia regozijar. É desta maneira que eu me senti no dia em que aquela história veio ao meu coração. Sabendo que eu era um pecador, eu não conseguia nem encontrar uma igreja que fizesse chamada de altar. Eu ia de uma para outra, nenhuma fazia chamada de altar, nenhuma convidava, todos eles estavam falando sobre flores e a nova ponte que ia cruzar o rio. E o profeta disse: eu não estava interessado nisso. O profeta não estava interessado nisso, ele estava interessado em ouvir o pregador fazer uma chamada de altar, porque ele queria ir ao altar. E ninguém fazia chamada de altar. Você lê isso no jornal, eu queria ouvir a Bíblia, a palavra. Vocês sabem como eu fui salvo? Eu devo parar aqui e contar para vocês. A primeira coisa, eu peguei um lápis e um papel e saí, e eu iria escrever uma carta para Jesus. Eu fui um homem das florestas toda a minha vida. Fui um guarda florestal durante anos, vivia nas florestas fazendo armadilhas e caçando durante toda a minha vida. E eu sabia que ele era o Deus da floresta, porque eu podia vê-lo lá, sua natureza, como ele a criou. Eu ia escrever uma carta e prendê-la em uma árvore na floresta, para que quando ele passasse, ele pudesse encontrar a carta de William Branham. Veja o desejo que ele tinha, ardente na sua alma, para encontrar Deus. Eu não sabia como ser salvo, éramos muito pobres, então, e papai estava fora pelo país. Foi durante, ele disse, na era da depressão, e havia um saco cheio de batatas, mas ele gostava de caçar, ele gostava de estar no mato. E aí ele ficava surpreendido quando ele via as pessoas dizer: Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu ouvi Deus falando. E aí ele disse: sabe, eu vou encontrar Deus na floresta.
É desse jeito a pessoa quando tem uma sede na sua alma. Quando ele está dentro de um sistema, quando ele está dentro de uma igreja ali, está vendo, está ouvindo, que não estão apresentando a verdade, dentro da sua alma ali está pulsando aquele desejo de ouvir a verdade. Tem pessoas que se cansam, andam de denominação em denominação, denominação em denominação, aí diz, não, é tudo uma coisa só. É deste jeito com as igrejas muitas vezes. Aí o profeta disse que chegou um momento que ele teve um encontro com Deus, realmente. Ele teve um encontro com Deus ali, ele se ajoelhou em cima de um saco e clamou a Deus, buscou ao Senhor, até quando ele saiu dali, ele disse que saiu renovado. Ele sentiu uma coisa tão boa dentro do seu ser, no seu coração, como nunca tinha sentido. Ele disse, parece que eu estava flutuando nas nuvens. Aí eu senti que Deus falou comigo. Aleluia! Eu me senti abençoado, eu fui ajudado, porque eu senti que Deus falou comigo. Aleluia! Agora, Jó falando aqui dele como um redentor, como que tudo tinha dado errado para ele, aparentemente. Deus não prometeu um canteiro de felicidade, mas Ele prometeu muitas montanhas e vales. Tem denominação que diz, aceite a Jesus e não sofra mais. Se você tem um carro, entregue ele para a igreja, que ele vai te dar um muito melhor. Eu já vi um pastor fazendo esse desafio. Você anda nesse carro, essa lata velha, ainda desconsiderou o carro do irmão. Essa lata velha, para que você quer isso? Entregue para a igreja. E para que a igreja quer lata velha? Aí você andando aí não sei quanto tempo com a sua lata velha, como diz o pregador, mas estava te servindo, era seu. E aí você entrega para a igreja, quer saber quando é que você vai comprar outro? Nunca mais. Não caia nessa cilada. O que você tem foi Deus que te deu, você conseguiu através do trabalho que Deus proveu para você. Porque o que tem de igreja na face da terra, enganando o ser humano, só Deus para ter misericórdia. Agora a Bíblia não engana não. A Bíblia é o mapa do viajante. Se você seguir esse mapa, você chegará do outro lado. Aleluia! Então, quando Jó, naquela condição, olhou para Deus, e soube que ele permaneceu firme sobre a oferta queimada, ele sabia que ele tinha um Redentor, que viria um dia, e ele disse, eu o verei no fim dos tempos. Eu quero que você leia só um pouquinho nas entrelinhas agora, disse o profeta. Eu ocultei isso dos olhos dos sábios e entendidos, e o revelarei aos pequeninos.
Será se os pregadores, os mestres, apóstolos, os presidentes das igrejas nunca encontraram na Bíblia Sagrada o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? E nós, pessoas incultas, pessoas indoutas, pessoas que não têm diploma, não somos renomados, encontramos na Bíblia o batismo verdadeiro. Graças a Deus, porque Deus enviou para nós um profeta e mostrou essas coisas para nós. Aleluia! Você não tem que ser sábio. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Vem? Então veja quão pequeno e quão simples você pode viver diante de Deus, se você quiser obter alguma coisa. Então, quando Deus, escrevendo sua carta, então ele escondeu isso, como eu lhe disse, como uma carta da minha esposa, disse o profeta. Ela me escreve uma carta, mas eu leio nas entrelinhas, porque eu a amo e eu posso saber do que ela está falando. Não importa o que ela diz no papel, eu sei o que ela quer dizer. Vem? Porque eu a amo. E é assim que você faz quando você ama o Senhor Jesus. E pega a Bíblia, ela é um livro diferente, depois que você nasce de novo. Porque quando você não nascer de novo, enquanto você não nascer de novo, você vai dizer que a Bíblia é apenas um livro. Essa Bíblia ela é igual a outros livros aí, escritos por homens. Enquanto você não nascer de novo, mas quando você nascer de novo, você vai dizer: a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Aleluia! Graças a Deus. Ele nunca o acusou de ser um pecador. Veja só aqui, então Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Observe a sua profecia. Primeiro os seus consoladores vêm e o acusam de ser um pecador secreto, porque ele estava doente. Os seus auxiliares o acusaram Jó de ser um pecador secreto. E o profeta disse: Jó, como o pastor da igreja, e os seus acusadores, os diáconos. Você pecou, você fez isso. Jó dizia: eu não fiz, eu tenho a minha consciência limpa, eu tenho o meu coração, eu sou um homem íntegro diante de Deus, eu não pequei. Aí chegava um e dizia-lhe o chicote, e ele se coçando, ele se sangrando ali. Chegava outro e descia-lhe o porrete. Mas Deus enviou Eliú, um representante de Deus, que significa Cristo. E assim por diante, o nome partido com uma... E quando ele vem, ele diz a Jó, ele nunca o acusou de ser um pecador secreto, mas ele lhe disse que havia de vir um que poderia parar na brecha e colocar sua mão sobre um homem pecador e um Deus santo, e abrir o caminho. Então o Espírito atingiu o profeta. Aleluia! Veja só calúnia, só difamação. Aí chega um e fala do amor de Deus. Fala do amor de Deus, e quando fala do amor de Deus, o Espírito atingiu o profeta Jó.
Quando ele entrou na verdade de Deus, voltou ao canal e o Espírito atingiu, ele se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Você pensa que o nosso Deus não estava ali vendo aquele sofrimento de Jó? Estava, porque chegou lá diante de Deus o nosso adversário e ele disse: tens visto o meu servo Jó? Lá na terra ele disse: tenho, é um homem próspero, rico, não falta nada. Deus disse: o meu servo Jó. Ele é assim porque tu o abençoas. Agora entregue ele em minhas mãos, para ver o que é que eu faço com ele. Eu vou fazer ele blasfemar de você na sua face. Aí Deus disse: está nas tuas mãos, só não toque na alma dele, porque a alma é de Deus, a alma é preciosa. Então ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, nos últimos dias ele se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Então, quando Jó morreu, só mais um pouquinho. Quando Jó morreu, antes que ele morresse especificamente, o profeta disse: no lugar onde ele foi enterrado. Vejam só isso. Aquilo tinha alguma coisa a ver com isso. E junto veio Abraão. Quando Sara morreu, a sua amada esposa, quando ela morreu, foi estranho, mas Abraão subiu para a terra onde Jó foi enterrado, e enterrou Sara na mesma terra onde Jó havia sido enterrado. Agora, eles eram profetas, eles tinham conhecimento da verdade. O irmão Branham disse: só que isso que eu estou falando aqui não está escrito nas Escrituras. Mas quando Abraão morreu, ele dormiu com Sara no mesmo lugar. Abraão gerou Isaque, e quando Isaque morreu, ele foi enterrado com Abraão. Quando Isaque gerou Jacó, e Jacó morreu lá no Egito, mas antes que ele morresse, ele fez seu filho profeta, José, vir e colocar a mão no seu quadril, onde o anjo tinha lhe tocado e mudado o seu caminhar, e jurar por Deus que ele não seria enterrado no Egito. Aí o profeta disse: mas eu me pergunto, por que ele não quis ser enterrado no Egito? Isso não estava escrito, mas eles eram homens espirituais. Eles liam nas entrelinhas. E ele disse: levem-me de volta para Canaã, sepulte-me lá junto de meu pai Abraão com Isaque. E veja José, quando ele estava para morrer, ele disse: não sepultem meus ossos aqui, no Egito, mas algum dia Deus vos visitará. Então levem meus ossos e os enterrem com meu pai. Aí o profeta disse: aqui está. Todos foram enterrados lá. Jó foi enterrado no mesmo lugar onde Sara, Abraão, Isaque, Jacó, Rebeca, Leia, todos foram enterrados na terra da promessa.
Deus não havia prometido uma ressurreição no Egito, e eles sabiam que a ressurreição seria na terra da promessa. E no dia que, quando Jesus finalmente veio, o Redentor, eles fizeram com ele como disseram que fariam. Ele morreu, foi sepultado e no terceiro dia se levantou. Aleluia! E aqueles que estavam sepultados ali com ele, Abraão, Isaque, Jacó e os santos, saíram dos sepulcros. Eles sabiam que a ressurreição aconteceria na Palestina. Aleluia! Porque isso lhes foi revelado espiritualmente. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aí o profeta entra aqui sobre redenção. Ele disse: vamos falar um pouquinho sobre redenção. E sobre redenção vem à minha mente um pequeno livro na Bíblia que dá as linhas de redenção. É o livro de Ruth. E o profeta compara Noemi, o tipo da igreja ortodoxa, Orfa, o tipo da igreja gentia, morna, e Ruth, o tipo da noiva de Cristo. Noemi, um tipo da igreja ortodoxa, Noemi. Orfa, um tipo da igreja gentia, morna, e Ruth, um tipo da noiva. Deus colocou toda a sua palavra por inspiração. E nós sabemos que o esposo de Noemi é Elimeleque. Ele morreu e ela ficou viúva, e depois as suas duas noras ficaram viúvas e ficaram ao lado de Noemi. Ficaram ao lado de Noemi, e aí ela disse: olha, eu já sou velha, e se eu, por acaso, eu tivesse filho, vocês iriam esperar para casar-se com meu filho? Então cada um de vocês voltem para as suas terras, volte para o seu povo, volte para os seus familiares. E aí o profeta disse: Orfa, como não teve revelação, como não teve paciência, ela caiu no mundo, caiu nos prazeres do mundo. Mas a Ruth, ela ficou com a sua sogra Noemi. Ela chegou a dizer: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o teu povo, aonde tu morreres, ali eu também morrerei. Mas foi um tempo da colheita da cevada, como a Bíblia o diz, e Noemi botou Ruth para trabalhar com os segadores na terra de Boaz. E ele disse: olha, botou os trabalhadores para ir colhendo e deixando alguma coisa para trás, para que Ruth pegasse, colhendo alguma coisinha ali. E Boaz chegou na roça, e quando viu Ruth, o seu coração se alegrou. Ela era uma mulher muito formosa. Ela era, no sentido natural, dizer a coisa mais certa, ela era uma mulher muito bonita.
E ficaram por ali trabalhando. Coisa bonita você ler as escrituras. Depois que Boaz tinha comido e bebido, o seu coração estava alegre, ele foi se deitar. E depois vem Ruth e deita nos pés de Boaz. Deita nos pés de Boaz. E depois, quando ela volta lá, Noemi, a sua sogra, perguntou como é que foi, se foi bem a sua trabalhada. E ela contando, quem sabe animada: olha, minha sogra, mas apareceu um rapaz. Que rapaz bonito. O dono da cevada, o dono da seara. E também isso se interessou para Noemi. Foi contando e chegou um ponto que ela disse: espera, minha filha, até que saiba como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não concluir hoje este negócio, porque ali ela tinha uma terra para vender, e o homem que comprasse aquela terra, aquela fazenda de Noemi, teria que casar com Ruth. E aí tinha um homem, o parente mais próximo, que não poderia ser Boaz. Quem sabe este homem era casado, mas quem sabe também que Boaz já estava torcendo, tomara que ele não redima Ruth. Porque se ele não redimir Ruth, eu a redimirei. E foi o que aconteceu. Ele disse: eu não posso, que redima tu. E aí ele fez o voto ali, fez o juramento, chamou os anciãos da cidade, todos concordaram. Ele comprou a terra e redimiu Ruth. Casou-se com Ruth, e aí Ruth teve um filho com o nome de Obed. Veja só, Deus não desampara os seus. Órfã caiu no meio do mundo, foi-se embora, mas Ruth ficou ao lado da sua sogra até que ela foi recompensada. E ela dormiu ali à noite aos pés de Boaz, e a Bíblia diz que Ruth saiu dos pés de Boaz sem a ser conhecida. Assim ela ficou deitada aos pés até pela manhã, mas levantou-se antes que pudesse ser reconhecida. Pois disse Boaz: não se saiba que uma mulher veio à eira. Mas ela saiu com o seu alforje cheio de cevada. Ela foi recompensada por Boaz, ele deu 6 medidas ali. E por último, casou-se com Ruth. Amém? Ela foi ajudada dos dois lados. Trabalhou, foi recompensada e não ficou abandonada. Casou-se com Boaz. Vamos ficar de pé, irmãos? Que Deus abençoe a todos nós, nos dê força, coragem, e que terça-feira nós possamos estar aqui mais um dia
na presença do Senhor. Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu a nós estarmos juntos aqui, ó Pai. Nós vamos retornar aos nossos lares. Nos guarde, nos proteja, nos abençoe e nos dê força. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa nossos ouvintes, nossos irmãos que pairaram para estar conosco nessa noite. Tenhamos uma boa semana de paz, de bênçãos e de vitória. E se for da vontade do Senhor, terça-feira à noite estaremos juntos aqui, em nome de Jesus Cristo, para mais uma reunião de fé. Em o teu nome santo e precioso pedimos, Pai, a sua bênção. Amém, Senhor. Obrigado, Deus vos abençoe. Até a próxima. Se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.